dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando, em seus corações. Gostaria de, acho que é a primeira vez que a gente se vê mais pessoalmente, online. Então eu quero, ainda que já estejamos quase no final do mês, mas desejar que realmente Deus abençoe este ano, ainda que eu tenha pregado no domingo passado, mas desejar aos irmãos que Deus abençoe ricamente este ano. E estamos orando, todos nós orando para que, de fato, o Senhor possa trabalhar em favor dos povos do mundo inteiro, em favor também da sua igreja, para que também a imunização, por meio da vacina, possa realmente acontecer tudo de forma almejada, da forma como nós desejamos, para que possamos voltar a seu tempo, tudo no tempo normal, no aspecto normal. Quero trazer a palavra de Deus nesta manhã, com base no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 35, segundo livro de Crônicas, capítulo 35, do versículo 20 até o versículo 27, segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 20 até o 27, diz assim a palavra de Deus: Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo o Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, os seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Amém?
O tema de hoje é identificando quando Deus nos fala, né? Identificando quando Deus nos fala. Vamos primeiro colocar o fato aqui, né? Aqui, qual é o fato deste texto? É que Josias, né, o rei Josias, ignorou a voz de Deus. E ao ignorar a voz de Deus, ele morreu em batalha contra o Egito. Ele morreu com 39 anos. Ele começou a reinar em Judá com 8 anos. 8 anos. Lógico que teve a tutoria, né, o auxílio de sua mãe, e ele reinou 31 anos. Reinou 31 anos. Né? E durante toda a sua vida fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas a sua morte foi profetizada, já havia sido profetizada pela profetisa Hulda, né, que está tanto em 2 Reis, capítulo 22, versículo 20, quanto em 2 Crônicas, né, capítulo 34, versículo 28. Né, estão profetizadas aí já a morte do rei Josias, de que ele morreria antes da invasão da Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor. Então, essa morte já havia sido profetizada. Então, alguns até poderiam dizer, mas se já estava profetizada, então, com certeza, né, estava já profetizado também que estava já sabendo, né, que Deus estava sabendo que ele iria desobedecer à voz de Deus e que, por causa disso, ele iria combater o rei Neco, o rei do Egito. Bom, mas na época, lógico que Josias não sabia disso. Agora, o que me chama a atenção aqui, né, e eu creio que vai também chamar a atenção dos irmãos, é que o rei Josias, ao contrário da maioria dos reis de Judá e de Israel, o rei Josias não era um rei ímpio, no sentido de que ele não era um rei assim que desobedeceu, que desobedecia a Deus na sua trajetória, né? E que o rei Josias, né, também, pelo contrário, ele fez reformas espirituais ali. Né? Desde cedo, né? O rei Josias mandou derrubar os altares aos deuses falsos, né? a Baal, né? Aos Baalins, aos Astarotes, né? E realmente fez uma reforma espiritual, além de reformar o templo de Jerusalém. Fez uma reforma ali no templo, né, principalmente nos aspectos do culto em Jerusalém. Não é? E também fez uma reforma espiritual no sentido de restaurar o culto ao Senhor, no sentido de cultuar com base na lei do Senhor. Olha quantas coisas, né, o rei Josias não fez de fato para que o Senhor Deus fosse glorificado. Toda a trajetória do reinado de Josias foi assim, sabe? Se fosse hoje, a gente diria que talvez fosse aquele pastor, aquele líder, né, aquele ministro de louvor, né, aquele evangelista, ou aquele membro da igreja, né, que embora não tivesse títulos, né, que não tivesse cargos, mas que, sabe, dia após dia, que teve uma vida realmente de consagração ao Senhor.
Por isso que nos chama a atenção o fato de que, no final de sua vida, o rei Josias teria ignorado a voz de Deus. Isso nos chama a atenção. Agora, nós podemos aqui levantar pelo menos 3 fatores pelos quais Josias deixou de ouvir a voz de Deus. Primeiro, possivelmente Josias teria ignorado a voz de Deus, porque Deus falou por meio de Neco, rei do Egito. Imagina o rei do Egito, Neco, não é? De uma outra nação, que não a nação do povo de Deus. Então, imagina, será que Deus vai falar? Imagina, Deus vai falar por meio de um rei ímpio, né? Se fosse um rei, ainda que ímpio, mas se fosse da nação de Israel, mas Deus vai falar por meio de Neco? Imagina que é isso. É como se, imagina uma nação inimiga, por exemplo, da nação brasileira. Né? Não sei se existe uma nação, nós não estamos em guerra, né, com ninguém, mas vamos supor, né, não, imagina que Deus vai falar por meio de um presidente, de um rei, de uma nação muçulmana, por exemplo, ou de uma nação que ignora realmente, que não adora a Deus, né, ao Deus da Bíblia. Imagina que Deus vai falar por meio dele. Não, imagina. Então, não passou pela cabeça, né, pelo pensamento do rei Josias, de que Deus iria falar por meio de um rei de uma nação que não adora o Senhor Deus. Ora, né, porque ele estava acostumado a ouvir Deus falar por meio de profetas, né, porque é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que, né, outrora, antigamente, Deus havia falado por meio aos pais pelos profetas, não é? Então, não foi por um profeta, não foi por um sacerdote, alguém que estava ali, tinha a sua vida pautada em oferecer sacrifícios, né? Não é sacerdote, ou não pertencia ao povo de Deus, ao povo judeu. Então, espera aí, Deus não vai falar. Esse possivelmente pode ter sido um fator. Um outro fator é que Josias achou que Deus jamais falaria dessa forma, isto é, por meio de alguém que não fosse daquela forma padronizada ou conhecida por meio de experiências que teve na vida. Isso foi inédito, né? O rei Neco chegou com Josias e falou assim: o que você quer comigo? Eu não vim aqui lutar contra você, não. Deus é que me mandou, mas me mandou não é para lutar contra vocês, é para ir lá para a região de Eufrates, né? Ou seja, lá para a banda da Síria, né? E ir lá contra o exército assírio, dos caldeus, mas não contra você. Você, por favor, volta, fica lá, fica em paz, né? Então, o rei Neco pensou: peraí, mas pela minha experiência de vida, Deus nunca falou assim, então não é agora que ele vai falar dessa forma. Então, muitas vezes nós pensamos: mas será que Deus vai falar fora dos padrões da experiência de como eu tenho ouvido Deus falar? Às vezes nós podemos achar que existem alguns critérios básicos e que esses critérios, né, são formas seguras de canais de Deus para que Ele nos fale. Pastor, mas espera aí, Deus não fala através de sua palavra? Sim, Ele fala através da sua palavra. Aspectos essenciais para nós, né, termos comunhão com Deus. Mas existem aspectos circunstanciais da vida da gente que a gente precisa decidir, né? E que, para isso, a gente não pode estar sempre usando experiências
anteriores de como Deus falou e de que fora daquilo, fora daquelas experiências, Deus não vai falar. E 3, outro fator, Josias talvez imaginasse que suas obras de reforma espiritual em Israel, ou seja, todas as coisas excelentes que ele fez, né? Reforma do templo, reforma do livro da lei e outro, a celebração da Páscoa. O rei Josias restaurou a celebração da Páscoa. Isso daí foi assim uma grande alegria para o povo. Deus também ficou muito feliz. E aí Josias pensou: eu sou o cara. Eu tenho credencial. Porque, olha, eu fiz coisas que, não é, só anteriormente Josafá e Ezequias fizeram, mas eu fiz mais. Eu reformei o templo, eu reformei o culto, eu reformei o uso do livro da lei e eu reformei também a celebração da Páscoa. Gente, olha, Deus está muito feliz comigo, então eu sei quando Deus fala e quando Deus deixa de falar. Por isso que ele nem procurou consultar o profeta Jeremias, por exemplo, não é? Ele poderia, ao ter ouvido Neco falar isso daí, e procurado, então, dizer procurado o profeta Jeremias, né, para dizer: profeta, por favor, né, me confirma se é Deus mesmo que está falando isso daí, porque eu ouvi falar, né, do rei Neco, falou: olha, Deus está falando que não é para você vir lutar contra mim, não. É Deus mesmo que está falando? Meu profeta Jeremias, por favor, né, consulte o Senhor sobre isso. Ele não teve esse cuidado, mas esse cuidado ele sempre teve na vida dele. Sempre buscou o auxílio do profeta Jeremias, né? E quando não, buscou o auxílio da profetisa Hulda, e assim por diante. Queridos, o que este fato tem a nos ensinar? Este fato tem a nos ensinar que, para ouvir Deus, a palavra nos orienta a, primeiro, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, de acordo com Jeremias 29:13. Em algumas traduções, né, que muitos conhecem, buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. Ou seja, buscar a Deus é buscar de todo o coração. Deus espera de nós dedicação, esforço, empenho, diligência. Não é? É uma busca como se você fosse subir uma montanha. Não é? Você precisa se esforçar. Né? Você precisa colocar, né, o ato de vontade de buscar o Senhor. Em Mateus 7, Jesus fala, né, buscar-me-eis e me encontrareis. Né? Busquem e encontrarão. Busquem e encontrarão. Né? Buscai e achareis. É isso, nós precisamos ter essa atitude de busca. E aqui estão incluídas o quê? As orações, as meditações na Bíblia diariamente. Né? Diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Né? Mas a Bíblia não é um livro de mantras ou de porções de adivinhações, né? Tem gente que acha que, né, a Bíblia, então deixa eu ver, deixa eu abrir qualquer lugar. Aí abre qualquer lugar, ali está escrito uma coisa, puxa, Deus me falou, mas
A Bíblia não é um livro assim. Uma vez por outra, talvez já tenha acontecido na vida, na sua vida, de você, sem querer, né, por acaso, ter aberto a Bíblia e ali Deus ter falado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas seria muita arrogância da nossa parte se nós achássemos que sempre Deus vai falar dessa mesma forma. A gente precisa realmente ter essa meditação cuidadosa na palavra, né, de analisar o que realmente Deus está dizendo. À medida que a gente identificar o que Deus está dizendo, então nós vamos aplicar isso daí para nós. Tá? E dentro dessa busca, nós temos clamores, nós temos jejuns, né? Então, tudo isso. E para que servem os cultos? Né? Para que servem os cultos que nós temos, os estudos que nós temos, as mensagens? É tudo para trazer, né, trazer de forma o mais diligente possível, o mais acertado possível aquilo que Deus realmente está dizendo. A última música, né, que nos foi ministrada pelo nosso irmão Jonathan, foi exatamente isso, é buscar. É de realmente buscar. Ah, mas Deus fala comigo sempre, né? Deus sempre fala comigo, então, olha, é assim, se alguém vier me consultar, e aí o que eu falar é o que Deus está falando. Bom, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado com isso. É interessante que os profetas do Antigo Testamento, né, por exemplo, tinha o profeta Jeremias mesmo, que é desse tempo, da época do rei Josias, né? É interessante que o povo procurava ele, os reis procuravam ele, e o profeta Jeremias dizia: Jerusalém será destruída. Aí o pessoal, peraí, não, Deus não está falando isso daí, não é possível. Aí chamava os outros profetas vinham e falavam: vai ter paz em Jerusalém. Jerusalém não vai cair. Vai ter paz, e Deus está falando isso daí, né? E os povos inimigos podem vir, mas Jerusalém vai botar todo mundo para correr. Aí os reis pensavam: então peraí, se a maioria dos profetas está falando que Deus está dizendo que vai ter paz, Jerusalém vai ter paz, que Judá vai viver sossegado, e só Jeremias está falando que vai... não, peraí, não. Tem alguma coisa errada. Então, né, a voz do povo, ou a voz da maioria dos profetas é a voz de Deus. E, no entanto, a voz de Deus era que, de fato, Jerusalém iria ser destruída, e os únicos que sobreviveriam para serem restaurados seriam os remanescentes. Aqueles que Deus conservasse no exílio e esse remanescente voltasse para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Segundo a orientação da palavra de Deus, conhecer a Jesus, o Deus Filho. Em Hebreus 1:2 diz: e agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Eu quero ouvir Deus falar. Vamos ouvir o Filho falando. Vamos ouvir Jesus falando. Então quer dizer que a gente só vai escutar aquilo que Jesus falou? Não é? Sim, e o que Jesus falou? Jesus falou assim: examinem as Escrituras,
porque as Escrituras falam de mim. Então, as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, falam a respeito de Jesus. E o próprio Jesus também falou várias coisas que estão registradas nos evangelhos. Então, a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Você pode ouvir Deus falar até dessas formas circunstanciais, por exemplo, ouvir Deus falar por meio de um rei ímpio, por meio de alguém que não anda com Deus, não é? Mas se Deus falou, se alguém disse, olha, Deus falou, a gente precisa observar isso daí e procurar reter, analisar cuidadosamente para ver se é isso mesmo que Deus está falando. E se confere de fato, né, com a palavra de Deus. Terceira orientação, temer o Senhor. Salmo 25:14 diz, o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança, amizade, intimidade, queridos. É isso que precisamos ter com o Senhor. Amizade, intimidade. E a quarta orientação em Lucas 9:23, Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Ah, mas eu, no passado, né, já ouvi Deus falar tanta coisa, e por meio da minha vida eu já fiz tanta coisa, muitas vidas, né, foram edificadas por meu intermédio, né, porque pela minha atuação, Deus sempre fala comigo, é tiro e queda, isso daí, olha, é difícil dar errado, não é? Então, olha, eu sou o porta-voz de Deus. Opa, espera aí. Vamos lá. Calma. Não é? Às vezes, o que eu fiz ontem para Deus, que foi uma bênção, né? Se eu não buscar o Senhor hoje, humildemente, se eu não buscar o Senhor, né, de forma dedicada, de forma diligente, né, com humildade mesmo, dizer, Senhor, o que tu queres? Né, já pensou se, né, Jeremias, por exemplo, o profeta Jeremias, que Deus o chamou para profetizar em nome dele, Jeremias deixasse de consultar o Senhor, deixasse de orar, e apenas, né, começasse a profetizar por meio de seus próprios pensamentos, seria uma catástrofe. Possivelmente Jeremias estaria profetizando que Jerusalém não seria destruída. Jeremias talvez concordasse com os outros profetas e dissesse, não, vai ter paz. E pode vir os babilônios que, né, Judá, o exército de Israel, vai realmente debelar aquele inimigo. Queridos, é dia após dia. Você pode ter sido um grande homem de Deus, uma grande mulher da parte de Deus, que ministrou muito, que contribuiu para edificar muitas pessoas. Há tantos anos atrás, ou no mês passado, ou dias atrás, Deus te usou, mas é importante que a gente possa, a cada dia, a gente possa, a todo momento chegar humildemente e falar, Senhor, o que tu queres falar? Senhor, o que tu queres dizer? Senhor, diante desses acontecimentos, o que o Senhor está me dizendo? E que o Senhor está dizendo para a tua igreja? O que o Senhor está dizendo para os líderes que o Senhor levantou? O que o Senhor está dizendo? Para que possamos, no temor do Senhor, não nas nossas pretensões,
não por causa da nossa história, não por causa dos nossos feitos, mas por causa da busca constante do Senhor, humilde a cada dia, com temor, buscar a presença do Senhor, buscar a santidade, buscar o Senhor a cada momento. Que seja assim a nossa vida, que seja assim, que seja assim o nosso viver, as nossas atitudes, a nossa postura diante de Deus. Oremos. Pai, ó Deus, que o Senhor nos dê a sensibilidade de nos portarmos dia após dia com respeito, com o devido temor, com a adoração, com humildade, dizer: Senhor, o que o Senhor está falando conosco? Para que, ó Deus, nós não façamos aquilo do qual o Senhor não falou, nem tampouco fazermos o contrário daquilo que o Senhor tenha falado. Que possamos, ó Pai amado, ter a sensibilidade, a humildade de realmente nos colocarmos diante de Ti, meditarmos na palavra e juntamente, ó Deus, com o Teu corpo, com a liderança que o Senhor levantou, para que, ó Deus, todos aqueles líderes que o Senhor levantou para estar balizando o Teu povo, guiando o Teu povo na Tua palavra, nós possamos considerar a Tua palavra diante do Teu poder, do Teu amor, da Tua soberania, ó Pai amado, e assim conduzir o Teu povo de acordo com a Tua vontade. Pois, ó Deus, nós oramos agradecidos e confiantes no nome de Jesus. Amém. Pode fazer. Então nós vamos, neste momento, passar para a bênção apostólica, mas antes da bênção apostólica, quero ter assim, né, um ou 2 minutos, né, de intercessão por parte também, juntamente com o povo de Deus, né, orar pelos pedidos, né, que nós temos, né, esteja lembrando neste momento os pedidos de oração, esteja agradecendo também pelos aniversariantes, né, da semana, né, e poder neste momento orar pela nação brasileira, orar, né, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Quando eu digo do seu povo, é misericórdia da sua igreja, né? Do povo que se chama pelo nome dele, mas também pela população brasileira, né? E também, já que a pandemia, a gente chama de pandemia porque não atinge só a nossa nação, né? Atinge o mundo inteiro, então orar pelos povos, porque Deus amou o mundo, né? Então vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia, né? E que, ainda que, né, esta pandemia, né, esteja assim, nessa segunda onda, mas que de fato, né, o Senhor, de várias formas e de várias maneiras, faça a voz do Filho de Deus, a voz de Cristo Jesus chegar em tantos corações que estão caminhando para a morte, né? E vamos então orar.
para que o evangelho do reino de Deus possa se alastrar por os 4 cantos do mundo inteiro. Senhor nosso Deus, Pai, neste momento, nos colocamos diante de Ti em oração, intercessão, ó Pai amado, por aqueles que estão no leito da dor, no leito da enfermidade, seja, ó Deus, aqueles que estão infectados pelo novo coronavírus, ou pelas variantes desse novo coronavírus, ó Pai amado, mas também nós queremos orar por aqueles que estão no leito da enfermidade, não por causa do corona, mas por outras afecções, por outras causas, por outras enfermidades, ó Pai amado, ó Deus, que estão também na fase de cirurgia, no pós-cirúrgico, ó Deus, nos cuidados da recuperação da cirurgia que fizeram. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar, o povo de Deus ora para o Senhor, em favor dessas pessoas, ó Pai amado, que estão ali nos pedidos do compartilhamento, nos pedidos, ó Deus, de vários grupos, ó Pai, que são alvos da nossa intercessão, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, de onde flui graça e misericórdia, ó Pai amado. Nós oramos pela nação brasileira, ó Pai, nós oramos pelas autoridades dessa nação, nós oramos, ó Pai, pelos profissionais de saúde, que o Senhor os sustente, derrame graça. Nós oramos, ó Pai, pela população brasileira, ó Deus, para que o Senhor possa estar fazendo frear, ó Deus, a velocidade do contágio. Deus, em nome de Jesus também nós oramos para que também os imunizantes, as vacinas, possam chegar a seu tempo, ó Deus. Ó Pai amado, nós oramos não só pela nação brasileira, ó Deus, mas também nós oramos pelos povos do mundo inteiro, não só pelo aspecto da pandemia, mas nós oramos também para que, ó Deus, a graça do Senhor, a glória do Senhor, possa, ó Deus, cobrir este mundo inteiro, como diz Abacuque, está escrito em Abacuque, como as águas cobrem o mar, que a glória do Senhor encha o mundo inteiro, ó Deus, mundo inteiro. E assim, ó Deus, nós oramos, e que o amor imensurável de Deus, nosso Pai, as graças incontáveis de Cristo Jesus, e a eterna consolação e a doce comunhão do Espírito Santo possam tomar conta, possam dominar mentes e corações sobre todo o Teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.